dos mais belos das Sagradas Escrituras e que muito tem a nos ensinar sobre nosso vínculo em Cristo. E, por coincidência, nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical a Carta aos Romanos. Hoje vamos fazer um panorama da Carta aos Romanos na nossa sequência de estudo panorâmico das Sagradas Escrituras. Quando você encontrar esse texto, fique de pé para lermos em reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versos de 18 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler alternadamente. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, amém. Bendita seja a palavra de Deus. Podem sentar, meus irmãos? Nosso estudo de hoje, panorâmico sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nós gostaríamos de saudar a você que vai nos acompanhar depois no YouTube da IPA. Venha nos fazer uma visita e participar presencialmente conosco aqui na Avenida Cláudio Sandres, número 524, bairro Centro de Ananindeua, próximo da Ótica MAB e próximo do supermercado Mateus. Vai ser uma alegria receber a você e a sua família.
Meus irmãos, nós já estamos caminhando para a reta final, começando agora em outubro e prosseguindo até o mês de dezembro, onde vamos encerrar falando sobre o livro de Apocalipse. E nós já estamos agora numa nova sessão do Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento tinha as suas sessões da Torá, tinha a sessão do Pentateuco, no caso, também dos livros históricos, dos livros proféticos, dos livros poéticos e sapienciais, dentre os proféticos, profetas maiores e menores. No Novo Testamento também, usualmente se dividem os livros por sessões. Nós já encerramos a primeira delas, que era a sessão dos Evangelhos, que é um gênero específico dentro da literatura da Palavra de Deus, da literatura bíblica. E nós já passamos por uma segunda sessão, que pode parecer um pouco diminuta, por ser composta apenas por um livro, que é o livro de Atos, que é uma sessão de livros históricos. Só o livro de Atos contempla essa sessão no Novo Testamento. Embora todos os outros livros, inclusive os Evangelhos e as cartas apostólicas e Apocalipse, também sejam livros considerados históricos. São documentos, narrativas a respeito de acontecimentos da história. Mas detidamente o que reserva para si muito destacadamente essa característica de historiciar os eventos dos primórdios da igreja é o livro de Atos. E agora nós começamos com uma categoria de livros chamados cartas, e aqui especificamente de Paulo, que escreveu aqui mais de 60% do Novo Testamento, com um grande contributo, escrevendo cartas às igrejas por onde passou. Então, com um gênero muito específico de recomendações, exortação, as cartas que tinham também o objetivo de corrigir e tinham sempre essa marca que a gente vai observar aqui a cada quarta-feira, conforme nós formos avançando nessa sessão das cartas do apóstolo Paulo, sobretudo. Nós temos alguns objetivos no nosso estudo de hoje, meus irmãos, e o primeiro é sabermos o quê? A igreja de Roma era uma igreja fundada no Império, uma igreja que provavelmente foi fundada pelo Ministério da Dispersão, a partir de judeus que creram e foram batizados no Pentecostes, e eram de Roma, e voltaram para lá levando a mensagem do Evangelho. E ali então fundaram a igreja. Não foi uma igreja fundada por Paulo na cidade de Roma, entretanto, foi uma comunidade que recebeu muito a sua atenção, tendo ele escrito uma das cartas mais profundamente teológicas que nós temos acesso no Novo Testamento. E aqui muitos valores da vida cristã, a gente pensa que ele fala só sobre a predestinação, fala só sobre a eleição, são temas que são realmente muito marcantes na carta aos Romanos, mas não somente esses. Na carta aos Romanos, a gente vai lembrar, no capítulo 12, Paulo falando muito sobre a unidade da vida cristã, sobre o nosso compromisso diante do Senhor em oferecermos nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, nós vamos objetivar hoje, com a nossa lição sobre Romanos, reconsiderar os valores da vida cristã que são apresentados em Romanos. Outro alvo que nós temos, meus irmãos, é nos motivarmos na busca de um padrão mais elevado da vida cristã, conforme nos é apresentado nesta carta de Paulo. E, finalmente, com o desafio de agirmos. Para quê? Sempre há algo na nossa vida, na nossa trajetória, que possa ser otimizado, que possa ser aprimorado diante de um processo que nós chamamos de santificação. Todos nós temos ainda limitações do nosso corpo carnal. A nossa própria carne, a nossa natureza limitada e finita é um primeiro grande limitador do desempenho da nossa potencialidade enquanto imitadores de Cristo. E esse é um processo que vai perdurar até que o Senhor, após nos ressuscitar com Ele,
nos faça glorificados, que é o último estágio dessa transformação completa que haveremos de experimentar. Então, esses são alvos da nossa lição com base na carta aos Romanos. Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos que a Epístola de Paulo aos Romanos, ela foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ansiava por visitar. Provavelmente, essa igreja foi iniciada com alguns convertidos que residiam em Jerusalém, como eu havia dito, na ocasião da descida do Espírito Santo em Atos 2:10, e que voltaram para Roma divulgando a fé em Jesus Cristo. Aliás, essa é uma das principais marcas da igreja primitiva. Era uma igreja que se multiplicava, e se multiplicava não com métodos, não se multiplicava com fascínios ou com ofertas de vantagens da fé, não era isso. A igreja cristã se multiplicava nos dias do livro de Atos, como vimos em 4 estudos no mês de setembro. Ela se multiplicava com a divulgação do evangelho, divulgação da fé, de um contando para o outro, como Martinho Lutero costumava dizer, que nós como cristãos, diante da graça do Senhor, nós somos como mendigos. O evangelho nada mais é do que um mendigo contando para o outro aonde encontrou o pão. Isso é a vida cristã. E aqui nós vemos no princípio da igreja, como foi essa igreja de Roma fundada, através da divulgação boca a boca de algo que Jesus havia feito na vida daqueles que se converteram. E um conta para o outro essas maravilhas e vinham a crer, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Tudo isso com muita simplicidade, respeito e a doutrina dos apóstolos, comunhão verdadeira, alegria e singeleza de coração e principalmente temor do Senhor. E assim a igreja foi crescendo e o Senhor foi acrescentando. Eu me lembro ano passado, quando nós fizemos uma sequência de 1 ano de estudos sobre a igreja local e missões, onde nós falávamos sobre essa perspectiva da igreja primitiva, que tinha como uma grande marca um crescimento que não vinha do labor humano, mas era um crescimento que vinha do acréscimo que o Senhor concedia ao seu povo. O Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. É muito marcante esse detalhe. Na visão panorâmica, meus irmãos, que nós temos dessa carta, a carta de Paulo aos Romanos, já destacando para você de antemão que não é, embora seja a primeira carta organizada aqui no cânon, ela não é a primeira carta escrita por Paulo. Cronologicamente, a primeira carta escrita por Paulo é qual? Quem é que sabe me dizer? É a carta de Paulo aos Gálatas. É a primeira carta cronologicamente escrita. Foi na sua primeira viagem missionária. Mas a gente ainda vai chegar nela. A gente vai seguir aqui a organização para ficar fácil o seu entendimento. Esse grupo, não é, como nós falávamos no início, integra a carta de Paulo aos Romanos, integra o grupo chamado Epístolas Paulinas e um subgrupo de Epístolas de Paulo às igrejas, porque depois ele tem a sua
exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Então, quando ele fala na carne aqui, falando da circuncisão do corpo, né, do membro das crianças até o 8º dia de nascimento, do sexo masculino do povo judeu, que tinham essa marca da circuncisão como um selo externo e visível de que eram separados, que eram consagrados para o Senhor. Mas ele está usando essa expressão para falar do verdadeiro israelita, que não é aquele que é circuncidado no prepúcio, mas é que é circuncidado no coração, para viver uma vida abnegada diante do Senhor. Então, esse é um primeiro sentido da palavra carne, corpo. Mas ele também usa a palavra carne para falar sobre descendência ou relação humana natural. Lá em Romanos 1:3 e em Romanos 4:1, nós vemos essa expressão, veja só. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, então falando aqui de descendência, depois ele fala de uma relação humana, no capítulo 4, verso de número 1. Romanos 4:1 ele diz, que pois diremos ter alcançado Abrão, nosso pai segundo a carne, ou seja, nosso pai segundo a relação humana natural de descendência também, falando aí de carne. Veja como numa carta só ele usa a mesma palavra para falar sobre várias coisas. Depois ele usa carne em Romanos 6:19 para falar da natureza fraca do ser humano. Já não é mais falando sobre corpo ou sobre descendência humana. Agora é para falar sobre fraqueza. Quando ele fala que a carne é fraca. Veja quando ele diz em Romanos 6, verso de número 19. É até o texto que nós vamos examinar no próximo domingo. Romanos 6:19. Falo como homens por causa da fraqueza da vossa carne. Romanos 6:19. A mesma expressão é repetida em Romanos 8:3. Porquanto que for impossível a lei no qual estava enferma pela carne, e isso é também uma mensagem dita por Jesus lá em Mateus 26:41, quando, como eu disse, nos informa que a carne é fraca. Esse texto talvez seja um dos mais mal interpretados, né? Parece que virou uma muleta para o crente que não quer evoluir e desenvolver sua salvação. Não é dizendo, não, mas a carne é fraca, né? Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Paulo usa também a expressão carne para falar da fraqueza humana. Também carne é dita aqui para falar sobre a velha natureza do crente. Romanos 6, verso 6, ele diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Aqui corpo no grego é carne, tá? Aqui no verso de número 6. E aqui é falando do nosso velho homem. E também é dito lá em Romanos 8, de 8 a 9, carne como natureza não regenerada ainda por Cristo. Mas ele usa também a palavra espírito aqui, que também não tem só uma aplicação. A palavra espírito aqui, nesse tema teológico em Romanos, primeiramente é usada por Paulo como uma parte, um elemento da constituição humana. O ser humano não é só carne, ele é carne e espírito. Alguns ainda vão defender carne, alma e espírito, separando uma coisa da outra, ou ligando a alma no contexto de mente. Vai depender muito se é tricotomista ou dicotomista a visão que nós temos a respeito da constituição humana. Dicotomista que pensa que é só corpo e espírito. Tricotomista quando pensa ser formada por 3 elementos, corpo, alma e espírito. Tá? Tendo em vista alguns textos. Isso aí é só um detalhe, não influencia em nada a nossa fé. Paulo usa aqui em Romanos 1:9 o espírito para falar de um elemento da nossa constituição, enquanto seres criados por Deus, que somos dotados de espírito. Romanos 1, verso 9, nos diz o quê? Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Falando aí do seu espírito, como uma parte da sua existência. Também isso é repetido em Romanos 8:16. Veja comigo na sua Bíblia, Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E também em Romanos 12, verso de número 11. Romanos 12, 11, onde ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Espírito aqui em 3 ocasiões diferentes, citadas como parte da constituição humana. E um segundo uso que ele faz da palavra espírito na carta aos Romanos é o Espírito de Deus, quando ele falar aqui em Romanos 1, 4, 5, 5, 8, 11, 9, 1, 14, 17, 15, 13, 16 e 19. Falando sempre sobre Espírito como Espírito de Deus, no caso, Espírito Santo. Romanos 1, 4, ele nos fala desse Espírito. Vamos ler só 2 textos que nos mostram, dentre todos esses citados. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Vinculando aqui o Espírito Santo com o Filho e com o Pai, na Trindade Santa. E também Romanos 5, verso 5. Ele usa aqui Espírito para falar do Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vimos esse texto na semana passada, no domingo, aqui na nossa EBD. Então, existem ainda, meus irmãos, usos dessa palavra carne, espírito, mas também implicações que a carta aos Romanos nos ensina sobre a morada e a operação do Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão. Primeira coisa é que a morada e a operação do Espírito Santo em nós, segundo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, ela comunica vida para nós. Ou seja, por isso que ele usa sempre aqui na sua carta, em outras, como na carta aos Gálatas, sobretudo, que o Espírito Santo em nós é a comprovação de que somos salvos, porque fomos vivificados. Se não tivéssemos o Espírito, estaríamos, como ele diz em Efésios 2, 8 a 10, mortos em nossos delitos e pecados. Vamos ver em Romanos 8, de 4 a 6. Romanos 8, de 4 a 6, nos mostra isso, que o Espírito em nós nos comunica a vida. Diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e a paz. Então, a presença do Espírito em nós, a implicação do Espírito morar em nós e operar em nós, é que somos vivos, somos vivificados nele. Segunda implicação, a presença do Espírito em nós nos dá liberdade. É o que nos diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, porque para os que estão em Cristo não há nenhuma condenação mais. Isso nos é testificado pelo Espírito que nos livra da condenação, do pecado e da morte. Também o Espírito supre a vida dos filhos de Deus. É o que está em Romanos 8, 14 e 15, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho. Esse foi o tema que eu usei com a nossa classe de discipulado de novos membros no domingo. Foi muito abençoador. E os irmãos refletindo sobre essa filiação, essa paternidade que nós encontramos em Jesus, pelo Espírito. Quarta implicação, a presença do Espírito em nós nos mostra a intercessão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, que nós já lemos. A presença do Espírito em nós santifica o crente. Romanos 8, 13, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito nós mortificamos os desejos do corpo, os feitos do corpo, a nossa natureza carnal, isto é, para sermos santos como Ele é. E, por último,
A presença do Espírito em nós é o penhor do nosso futuro, a nossa esperança, como está em Romanos 8, 15 e 23. 15 diz assim: porque não recebeste o espírito da escravidão, como já lemos, para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E o verso 23: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O penhor de uma redenção maior e futura está no fato de que o Espírito habita em nós. Carne e Espírito é o primeiro tema teológico abordado aqui, mas ele também fala de lei. Um dos grandes temas teológicos usados também por Paulo nessa carta aos Romanos é a lei de Deus. O termo lei vai ocorrer nessa carta mais de 70 vezes, para ver a importância que Paulo dá a falar sobre a lei, sobretudo para o público judeu da igreja de Roma que lhe ouviria originalmente. A lei, ela tem alguns significados, da mesma forma como carne foi usada de várias formas por Paulo, espírito também. Aqui lei ele não usa só para falar do Pentateuco, é do Pentateuco também, como ele fala em Romanos 3, verso 21. Romanos 3, 21, que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa lei aqui é a lei, que é o Pentateuco, a Torá. A lei são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas é a designação dos demais livros do Antigo Testamento, à exceção dos escritos. Esse é um uso muito comum do Novo Testamento, não só por Paulo, como também por outros escritores neotestamentários que usam a palavra lei para se referir à Torá. Mas ele também usa às vezes lei para falar do Antigo Testamento como um todo, na totalidade. No capítulo 3, verso 19, Paulo diz: sabemos tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz. Tudo que a lei diz refere-se a uma corrente de citações bíblicas que ele faz em versículos anteriores, nos versos de 10 a 18. E dessas citações que ele faz em Romanos 3, de 10 a 18, 5 citações são de Salmos, uma citação é de Isaías. Por isso a lei não é só, aqui nesse contexto, o Pentateuco, é todo o Antigo Testamento, é toda a Bíblia hebraica. A lei só pode significar aqui uma coisa: o Antigo Testamento como um todo. A lei é usada por Paulo também para falar não só de Bíblia, mas de um princípio, para falar que a lei é santa, por exemplo, como está lá em Romanos 7, 12. E aqui nós refletimos, meus irmãos, por que a lei foi dada? E Paulo vai explicar-nos isso na carta aos Romanos. Primeiro, a lei foi dada, segundo Paulo, para ser uma revelação de Deus e da sua vontade, como ele usa no texto, no capítulo 7, verso de número 12. Vamos ver? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Quem é santo, justo e bom? Deus. A lei serve como uma revelação de quem Ele é e de qual é a sua vontade. Mas não somente isso, a lei foi dada, segundo Paulo, na carta aos Romanos, para o bem-estar e para a preservação da raça humana. É naquela ilustração que eu costumo sempre usar, da cerca diante de um abismo, escrita lei de Deus. E alguém olha para aquela cerca, alguém está parado, não ultrapassando, obedecendo o seu impedimento, para que não se pule a cerca. E quem passa e não conhece a lei diz: mas por que Deus está colocando essa cerca aí? É para te oprimir, para te escravizar. Eu vou pular porque eu quero pular, eu sou livre. E pula e cai no abismo. A lei não é para nos oprimir, é para nos proteger. A lei foi dada ao homem para preservar a raça humana, como está lá em Romanos 13, de 1 a 7, falando a respeito às autoridades. A lei foi dada para expor o pecado, para mostrar qual é a nossa natureza, como está em Romanos 3, verso 20. Veja comigo em Romanos 3, verso 20. Ele diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que,
Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei vem dizer para nós, você é pecador e você não pode justificar-se a si mesmo. A lei vem para nos apresentar a realidade do plano de Deus e mostrar que nós não conseguiríamos sozinhos por conta da nossa natureza caída. A lei não foi dada só para isso, mas também para levar ao arrependimento e a confiança plena na graça de Deus. Nesse mesmo capítulo 3, no verso 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei vem para mostrar que nós pecamos, mas que também que nós precisamos dele. E finalmente, a lei foi dada também para prover orientação para as nossas vidas. Veja lá em Romanos 13, versos de 8 até o verso número 10. Romanos 13, versos de 8 até 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja, ele fala, a lei vem também para nos dar orientação para a vida, para as relações humanas. Esse tema teológico também é muito profundo, que poderíamos ficar uma noite toda aqui refletindo sobre ele. Mas também Paulo fala sobre um outro tema. Já falamos aqui da carne e do espírito, da lei, e ele fala também da depravação do homem e da ira de Deus. Primeiro, porque Romanos revela a condição depravada dos seres humanos. A palavra de Deus, especialmente na carta aos Romanos, vai nos ensinar, pelos dizeres de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo que foi, que os homens praticam coisas inconvenientes, como está lá em Romanos 1, 28 a 31, que a gente já até estudou aqui na nossa EBD. Fala que os homens são passíveis de morte, Romanos 1, 32. São eles indesculpáveis, culpados independentemente da sua raça, Romanos 2, 12. Eles estão debaixo do pecado, Romanos 3, de 9 a 18 e 5, 7. São pecadores e estão separados de Deus, Romanos 3, 23, que acabamos de ler, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e Romanos 5, 7, e são inimigos de Deus, Romanos 5, 10, e isso ele vai repetir em Colossenses 1, 21. Romanos revela essa condição depravada. Romanos também nos revela, meus irmãos, a ira de Deus contra a humanidade, como está lá em Romanos 1, 18 a 32. Ele diz que os homens mudaram a glória de Deus, nos versos 22 a 23. Mas Deus, por isso, os entregou a imundícias. Esse texto diz que os homens mudaram a verdade de Deus, subvertendo-a. Verso 25 do capítulo 1. E por isso Deus os entregou às paixões infames. Verso 26. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Verso 28. E por isso Deus os entregou à mentalidade reprovável. Verso 28. Aqui nesse texto, Paulo vai enfatizar muito a idolatria e as relações sexuais ilícitas, falando sobre os relacionamentos homossexuais. Aqui da troca das relações naturais como Deus determinou. Condenando-os por conta disso. A depravação do homem gera naturalmente a ira de Deus. Por quê? Porque Deus não convive com nenhum tipo de pecado, ele abomina completamente. É uma falácia esse dizer que muitos acreditam como sendo evangelístico, mas que não tem nada de evangelístico, tem muito de engano nisso. Quando se diz assim, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Qual é o destino do pecador, no final, se ele não se arrepender? Qual é o destino dele? A ira de Deus por toda a eternidade. Deus abomina o pecador também da mesma forma. Ele ama o pecador redimido, arrependido, é muito diferente. A nossa mensagem para evangelizar alguém não pode ser esta, de engano, porque a gente pode estar sem intenção, induzindo essa pessoa a não mudar de vida. Deus ama o pecador, continue do jeito que você está. Deus não ama o pecador.
Deus condenará o pecador, o ímpio, o injusto, está na Bíblia. Mas Deus muda esse pecador que Ele elegeu, que Ele escolheu no seu Filho, transformando-o conforme a sua imagem, para que não sejamos mais pecadores, mas santos. O convite nosso é para a santidade, não é para viver na comodidade do pecado, no conforto de uma vida que gera ira no Senhor, porque nele não há treva alguma, Deus é santo. Então, Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade por conta do seu pecado. E a última doutrina aqui apresentada, meus irmãos, é a doutrina da salvação. É uma das, também, que chamamos na teologia sistemática de soteriologia. É uma doutrina que é muito enfatizada. Frederick F. Bruce, que é o livro que é o autor do livro Paulo, o Apóstolo da Graça, muito bom, e que eu uso bastante quando prego em Paulo, né? Ele tem uma pesquisa muito profunda em Paulo, o F.F. Bruce. E ele diz o seguinte sobre a justificação. A justificação pela fé significa que a salvação depende não dos sacramentos, o batismo e a ceia, nem do que se faça ou não faça qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Cristo Jesus, como está lá em Romanos. A depravação humana exige a manifestação da justiça de Deus, que é oferecida gratuitamente por meio da graça, na morte da pessoa de Cristo. Então, a salvação aqui em Romanos, ela é apresentada como algo que o homem não conquista, mas recebe. Ele não é tornado justo pelas suas obras ou pela lei, mas é declarado justo mediante a fé no único que foi justo e não foi objeto da nossa condenação para o cumprimento da justiça de Deus para com o pecado, a saber, Jesus Cristo. A santificação, ela integra o segundo passo desse processo de salvação. E é, como Paulo nos diz aos Tessalonicenses, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa premissa aplicada em Romanos é a mesma. No capítulo 7, o apóstolo Paulo insiste em apontar a luta, a contenda que há entre a carne e o espírito. Pois nós que somos feitos justos, justificados com a salvação, vamos estar constantemente lutando contra a nossa velha natureza. O ensino que Paulo nos traz em Romanos, sobretudo no capítulo 7, é que precisamos lutar intensamente contra o pecado, num processo chamado santificação, no qual nós não estamos sozinhos, mas contamos em todo momento, em cada centímetro da caminhada, com o auxílio do Espírito de Deus, que nos capacita a vencer o mal. A boa notícia é que a vitória é certa para os que estão em Cristo Jesus, como ele diz lá em Romanos 8:31. E o último estágio é a glorificação. Em Romanos 8:30-39, Paulo enfatiza essa última fase da salvação enquanto doutrina. Esse trecho funciona como uma conclusão, um epílogo da epístola aos Romanos no tocante aos temas teológicos. Ele emprega o termo no passado apontando para o futuro e quer mostrar a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus, como está em Romanos 8:18 e 21, que diz assim, nós até lemos esse texto na nossa introdução. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glorificação, onde não mais o pecado será uma realidade no nosso viver. Seremos totalmente comprometidos com santidade, uma nova natureza elevada e gloriosa como a do nosso Senhor Jesus Cristo na ocasião da sua ressurreição. Existem então esses três tempos da salvação, sintetizando o que nós falamos: a justificação, a santificação e a glorificação. Todos eles como resultado da salvação pela fé em Cristo. A justificação já aconteceu quando você, pela fé que Ele te deu, recebeu e foi converso à fé em Cristo. Nisto você foi liberto da condenação do pecado, como está lá em Romanos 5:1. Já
No tempo presente, nós estamos sendo alvos do processo chamado santificação, e onde nós somos libertos do poder do pecado. Ainda tem pecado em nós, mas nós não somos mais governados pelo pecado. A gente combate o pecado, ele não tem mais poder sobre nós, porque onde abunda o pecado, superabundou a graça de Deus. É o que está lá em Romanos 6, de 11 a 12. E futuramente seremos, então, libertos da presença do pecado, como está lá em Romanos 8, 18, que acabamos de ler. E essa é a glorificação. Conclusões dessa doutrina. E ele fala em Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Porque dele, o início, quem é o autor dessa salvação? É ele. Porque dele, veio dele a salvação. Por meio dele, ele não é só o autor da salvação, é ele também o agente da salvação. E para ele, qual é o fim da salvação? A glória do seu nome. É muito interessante isso, porque é puro monergismo. O que é monergismo na teologia, para você entender de maneira bem simples? É mono, só um age para a salvação. Ele criou a salvação, ele promoveu a salvação, e a salvação visa a glória do nome dele. Alguém certa vez disse, mas pastor, eu não posso ajudar nem um pouquinho nesse processo? Não queira, porque se você tivesse alguma mão para colocar ali, você ia atrapalhar. Ele faz tudo perfeito, de maneira bondosa e de maneira agradável e excelente. É tudo dele. A salvação começa, ela desenvolve e ela se concretiza nele. Como Paulo nos explica de maneira doxológica, de adoração, em louvor, em êxtase, dizendo, quando ele termina no capítulo 11, essa parte teológica, não tem mais o que dizer. Ele diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu não quero nem entender, eu só quero aceitar. É isso que Paulo chega à conclusão em Romanos 11, 36. Aplicações práticas dessa epístola. A graça salvadora de Deus, meus irmãos, reinou em meio ao pecado. Mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais firme. Em Romanos 6, 1 e 2, ele faz essa indagação. Como algumas vezes ele faz também algumas perguntas desse tipo, para nos forçar a reflexão. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Se ele fala no capítulo 5, no capítulo 5, verso 20 e 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vou viver no pecado para ter mais graça. Aí ele responde isso. Vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Nós morremos para o pecado, nós vivemos agora para o Espírito. Então, essa é uma primeira aplicação prática, entender a doutrina da abundância da graça, da justificação que temos em Cristo como uma riqueza da sua salvação, não pode ser uma licença para pecar, não pode ser uma autorização, um salvo-conduto para o cristão viver da maneira que bem entender. Muito pelo contrário, deve nos trazer um senso de gratidão e submissão à vida no Espírito, buscando cada vez mais essa santidade que nos transforma e nos ergue para vivermos para Ele e somente para Ele. Faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola, da carta aos Romanos, numa atitude prática em face da vida cristã. Sem dúvida, esse era o propósito de Paulo. Veja como é interessante a dobradiça do livro, no capítulo 12, verso 1 e 2, ligando a doutrina do capítulo 1 até o capítulo 11, com a prática do capítulo 12 até o 16. É muito interessante. Vamos ler os versos, capítulo 12, verso 1 e 2, texto muito conhecido também dos irmãos. Vamos ler todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A justificação, nessa dobradiça aqui que ele fala, o complemento, é a seguinte: a justificação é a apresentação do corpo por sacrifício. Quem foi que se apresentou em nosso lugar? Jesus Cristo. E ele diz agora, o maior ele já fez para justificar vocês. Agora, na prática, o que vocês têm que fazer? Oferecerem os vossos corpos como sacrifício agradável, como ato de culto ao Senhor. Santificação, segundo estágio lá da salvação, nos fala do quê? Lá em Romanos 12, de 1 a 2, ele fala, e não vos conformeis com este século, no verso 2. Essa não conformação é a morte para o governo do pecado, chamada santificação. E por fim, a glorificação, no ato que ele coloca para frente, que ainda não foi completamente concretizado, que é a transformação da renovação da nossa mente. Ela está sendo transformada, mas ainda não completamente. Ela será totalmente transformada por ocasião da glorificação, da nossa nova natureza em Cristo, quando formos passados para essa glória futura que nos está reservada em Jesus. Para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade, meus irmãos, de, como eu falei aqui, dessa dobradiça, acabei de explicar. Para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade de cumprir a ordem bíblica. Por exemplo, em Romanos 12, ele usa como assunto os dons e o amor, para nos mostrar na prática que cada crente deve cumprir seu papel no corpo de Cristo, como um membro do corpo. Em Romanos 13, ele fala das autoridades, falando da submissão às autoridades que são constituídas por Deus, tanto no governo civil, quanto no governo eclesiástico. No Romanos 14, ele fala sobre a liberdade cristã, falando do saudável relacionamento entre os fortes e os fracos na fé, aqueles que já estão maduros na caminhada para com aqueles que estão crescendo, da necessidade de suporte, de dividir as cargas, de oferecer auxílio e aconselhamento mútuo. Em Romanos 15 fala sobre a abnegação, mostrando a importância do desprendimento daquele que não traz edificação, ou seja, daquilo que não traz edificação, deixando para trás aquilo que tem nos impedido de viver a Cristo de maneira completa. E ele encerra em Romanos 16 com as saudações, mas fazendo recomendações com as suas saudações, com admoestações aos seus ouvintes e também com uma doxologia. Vamos ver lá, para encerrarmos, capítulo 16, nos versos de número 25 a 27. Olha só como é que ele encerra, adorando o Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 16 é um epílogo, uma conclusão dessa epístola que pode ser sintetizada dessa forma. E quanto aprendizado que nós temos nessa carta de Paulo aos Romanos. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Fique à vontade. Pode, irmã? Acho que não está ligado aí. Vê, tá ligado? Você não está no mute. Buscando no Senhor, se aproximando cada vez dele, em oração, leitura da palavra, vida devocional, e certamente é ele, minha irmã, que nos capacita, nos fortalece para vencer as tentações, e também no âmbito do pensamento, quando
no nosso próprio íntimo, nós, antes mesmo de concretizarmos o ato de pecado, a gente já, na raiz, tem desagradado o Senhor com os nossos pensamentos. É pedir ao Senhor que molde o nosso pensamento para que possamos afirmar, sendo esse o desejo de todos nós, como Paulo afirma em Gálatas, dizendo que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu tenho uma experiência pessoal para compartilhar com os irmãos. Quando eu, na minha adolescência, teve um determinado momento, quando eu não era convertido, que eu pensava que eu podia ter um vocabulário santo na igreja e no mundo eu ter um vocabulário como as pessoas do mundo. E que eu ia conseguir administrar isso, mas não tem como. Porque aí, volta e meia, você estava no âmbito da comunhão dos seus irmãos e estava despejando tudo aquilo que teu coração estava cheio. Por isso, você tem que ser um só. Então, o grande segredo de nós pensarmos de maneira santa é nós nos alimentarmos do que é santo. Eu não posso, por exemplo, desejar ter pensamentos puros, pensamentos ligados a Cristo, à bondade, à misericórdia, ao perdão. Se eu só me comprometo durante a minha semana naquilo que eu consumo de filme, de livro, de literatura, de conversas, relacionamentos, de tudo que não presta, como é que eu vou me aproximar do Senhor dessa forma? Com isso eu não estou dizendo que a gente vá se enclausurar numa caverna para viver isolado do mundo, mas nos alimentando do que nos edifica, lendo a nossa Bíblia todos os dias, orando ao Senhor, tendo um momento de comunhão verdadeira com Ele, e com isso sendo capacitados pelo Santo Espírito a vivermos de uma maneira, tanto no pensamento quanto na prática, que agrada ao Senhor. Amém? A recomendando a FEB, aqui no encerramento da carta, Paulo sauda alguns amigos, olha só, transmitido alguns pensamentos exaltando a Deus. Paulo concluiu essa bela obra chamada Epístola aos Romanos. Depois de examinar este livro, nós devemos procurar reafirmar o nosso compromisso com Cristo. De que forma? Convivendo em plena harmonia com as pessoas que constituem a igreja local. É o convite que ele faz. Por quê? Porque existia uma divisão naquela igreja. Muito menos que na igreja de Corinto, provavelmente. Mas tinha ali um certo sectarismo entre os judeus e os romanos, os gentios. E Paulo usa essa carta para falar tanto de teologia, mas para desaguar numa verdade final. Olha só no verso 17 o que ele diz. Rogo-vos, irmãos, no verso 17 do capítulo 16, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Falando aqui dos judaizantes, quando ele fala do ventre, provavelmente se referindo àqueles que colocavam a fé como principal elemento vinculado a comidas. E ele usa isso aqui para mostrar que esses vinham para trazer divisão e contenda na igreja. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Teologia, doutrina, mas para a vida. Se uma coisa não se liga com a outra, nós fracassamos na nossa caminhada. Paulo faz essa exortação de maneira muito profunda para a igreja de Roma, faz também para a IPA, faz para você que nos ouve no YouTube, faz para todos os eleitos de Deus nos tempos presentes. Pode falar para mim, Vitor Osvaldo. Uma coisa que eu estou observando, e é uma curiosidade, a gente observa que essa carta é como se fosse um convite aos judeus em Roma e aos próprios romanos gentios que estavam sendo convertidos a se permanecerem na fé e abandonar as práticas antigas, né? E isso acabou virando um problema para Roma. Eu acho que é essa a grande questão, porque os convertidos passaram a ter se separando e se afastando das práticas antigas, aos deuses pagãos,
aqueles comportamentos impróprios e se opondo a determinadas situações. E à medida em que se convertiam mais e mais e mais romanos, sendo convidados também a se afastar desses comportamentos, dessas práticas religiosas, outras religiões, outros deuses. Esse é o motivo da perseguição de Roma aos cristãos? Sim, conforme o modo de vida, ao estilo de Cristo, foi sendo implementado de maneira compromissada pelos crentes, isso foi causando impacto social. Isso a gente vai ver no texto que a gente viu na semana passada, quando nós falamos do episódio lá da prisão dos apóstolos, onde eles foram acusados pelo Sinédrio de espalhar a doutrina de Cristo por Jerusalém. Por quê? Porque isso impactou o comércio, isso impactou as relações humanas, os casamentos, isso impactou a questão de tributos, pagamento de impostos, impactou tudo. Como Paulo encontra grande resistência em Éfeso, juntamente com Silas, quando estava lá, e a pregação deles, o convite a viver a Cristo, mexe com todo o comércio de idolatria envolvendo Diana dos Efésios. Então, também em Roma, isso vai se marcando por uma diferenciação cultural ou contracultural, que eles, por não se amoldarem com o espírito do presente século, que era carnal, vamos lembrar que Roma era a capital do grande Império Romano. Nós vimos aí na lição sobre as viagens missionárias a vastidão do Império Romano. E era também uma cidade conhecidíssima pelas imoralidades, pelas práticas sexuais ilícitas, pela vivência da glutonaria, da bebedice, dos excessos. O cristão não convivia com isso, isso ia prejudicando um status quo de vivência carnal e que foi atraindo toda a atenção para esse povo, entre aspas, diferentão, que eram os cristãos, e isso vai atraindo para eles não só a perseguição dos próprios judeus, que já os perseguiam pela dissidência do movimento legalista, como também chamando a atenção para a perseguição dos seculares, no contexto aqui do Império Romano, para ir contribuindo cada vez mais com a morte dos cristãos naquele tempo. Então, isso para Paulo e no ensinamento de Cristo era motivo de regozijo para eles e alegria, e não de como é que eu posso dizer, de angústia ou de lamento. Eles deviam se alegrar em serem perseguidos por conta da sua fé, porque isso era um testemunho de que eles estavam no caminho certo. Amém, meus irmãos? Nosso irmão aspirante Murilo quer dar uma palavrinha também para a gente encerrar. Na verdade, é só uma dúvida mesmo. Eu tenho minha opinião com respeito a Israel, e Paulo fala muito sobre Israel na carta aos Romanos. Sim. Só que estudando a carta aos Romanos, lá no Sembel, a exegese da carta, um professor lá, ele mostrou uma visão que causou uma dúvida. Como, por exemplo, eu entendo que quando Cristo vem para os nossos pecados, não há mais distinção entre igreja e Israel, ou seja, todos somos um, não há distinção entre grego e judeu, na verdade. Aí ele fala lá o seguinte, que Deus ele ainda tem um propósito com Israel, nação, e que até que se cumpra o tempo dos gentios, isto é, da igreja, a Deus ele vai deixar Israel de lado, tipo como se fosse uma pena por causa da incredulidade de Israel. E uma vez que a igreja já tiver sido cumprida todos os eleitos, Deus vai voltar os olhos para Israel e vai salvar o povo dele, porque ele não quebra as suas promessas. Ele fez uma promessa com Abraão, não é verdade? E eu fiquei assim, fiquei com uma dúvida, né? Porque ele está fazendo uma distinção ainda, ou ele apenas está dizendo que essa promessa vai ser cumprida? Aí tem que examinar um principal elemento para a gente entender o que ele quis dizer com isso, é entender qual é a posição escatológica dele. Então, por exemplo, se ele for de linhagem dispensacionalista, ele vai entender que existe uma distinção entre a igreja de Israel e, portanto,
existe uma sequência de eventos para a concretização dos últimos dias que vai vincular esse olhar de Deus para a nação de Israel e um olhar de Deus para a igreja, cumprindo-se o pacto da graça. Se ele tiver um olhar que não tem essa visão como os reformados calvinistas têm, eu acredito que de repente ele quis usar num outro sentido, não sei. Mas para usar que na realidade a nação de Israel ela caminha dentro de um outro prisma do cumprimento de que Deus reservou para ele um povo eleito, que é o Israel de Deus, que não se confunde, não se divide, como você colocou no início, é essa que é a posição reformada, desde o princípio, quando ele diz que Abraão, lá em Gênesis 12, vai ser um pai de muitas nações, está se referindo também para nós, tendo em vista que já lá para Moisés ele tinha dito, e vai dizer depois, na realidade, que viria um profeta, que viria a ser Jesus, para ser luz para os gentios. Então, o Israel de Deus contempla tanto o povo dele, desde o princípio, separado, quanto também a igreja do Senhor, os gentios, incluídos, enxertados, como ele diz no capítulo 11 de Romanos, na oliveira brava. Nós somos ramos, a gente não foi colocado uma nova árvore, é a mesma árvore, a mesma raiz. Isso nos dá um entendimento muito claro e óbvio dessa continuidade da questão eclesiológica da igreja como sendo a continuação de Israel. Agora, o Israel nação é outra história, porque tem muito a ver com a questão do local deles, inclusive um país que hoje merece as nossas orações, tendo em vista as guerras que está ali enfrentando, mas que já é uma questão civil, não é? Vale a gente lembrar, por exemplo, no episódio de Elias, que o povo de Israel não era o Israel de Deus ali. Ele fala para Israel como um remanescente fiel, os que não dobraram seus joelhos a Baal. Está no 2 Reis, né, capítulo 18 e 19. Então, veja comigo, 1 Reis 18 e 19. A diferenciação aí, que principalmente, voltando nossos olhos aqui para a carta aos Romanos, ela não está vinculada a essa questão de Israel nação. Tanto porque o Israel nação, Deus não fez, veja bem, guarde isso, Deus não fez uma aliança com Israel nação. Deus fez uma aliança com o seu povo. E quem é o seu povo? Se a gente for lá para 2 Crônicas 7,14, o povo que se chama pelo seu nome é o que? Se humilha, se arrepende dos seus maus caminhos e ora a Ele. Esse é o seu povo que se chama pelo seu nome. Qual é o seu nome? Israel é povo de Deus, que significa. O povo que se chama pelo meu nome são os eleitos, desde o princípio até o fim. Então, talvez ele tenha se equivocado. Eu tinha que examinar o todo. Se você tiver o vídeo aí, você me manda que eu posso te esclarecer melhor, de repente. Não sei se foi ao vivo, se foi ao vivo. Aí nesse caso, eu vou ter que... Eu cheguei a perguntar para ele a visão, ele disse que era milenista. Ah, milenista? Que é a nossa visão. Sim. Aí por isso que eu fiquei com um pouco atrás da orelha, né? Que ele disse que vai chegar um tempo determinado, aonde Deus ele vai, quando toda a igreja eleita for cumprida, todo o número, Deus vai voltar os olhos para Israel para salvar também aquele povo. Eu fiquei assim com um pouco atrás da orelha, mas eu já tinha essa visão que o senhor explicou aí. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso culto de hoje e encerrar também a nossa gravação. Fica aí o seu convite para participar conosco presencialmente. Vem que é bênção, vem, você vai poder perguntar aqui para a gente ao vivo, tirar suas dúvidas também. Semana que vem vamos ver a primeira e a segunda epístola aos Coríntios. Vai ser bênção demais, não deixe de participar conosco. Não deixe de acessar o nosso site, ananindeua.ipb.org.br, onde você tem informações sobre a nossa liderança, nossos ministérios, a doutrina da nossa igreja e também nossas programações. Nosso Instagram é @ipbananindeua e também você pode ter acesso a mais informações e outros estudos e mensagens no nosso canal da IPA no YouTube. Pode encerrar a gravação, nós vamos fazer a nossa oração final.